Olá, tudo bem? Hoje é o dia de mais uma edição do nosso X da Questão. E o nosso X da Questão de hoje é super importante, é uma coisa que faz parte do dia a dia de todos nós. Liana, eu vou abrir uma empresa. Essa empresa é uma sociedade limitada. Ela será constituída, lógico, na junta comercial, através de um instrumento contratual. Esse instrumento contratual, o que ele deve conter? Existem cláusulas obrigatórias, cláusulas facultativas, é verdade. Esse instrumento contratual, ele deve ser feito com muita atenção, porque olha, nesse instrumento contratual que você vai abrir a tua sociedade, ali existem cláusulas que vão reger a tua atividade empresarial e que te darão ali respaldo para que você evite uma série de problemas futuros no exercício da tua atividade, tá? Então, a primeira coisa que vem num contrato empresarial, ali, a primeira parte do contrato se chama preâmbulo, né? E ali no preâmbulo, logicamente, vem ali o quê? A qualificação dos sócios, dos seus representantes, se eles tiverem, não é? E ali, quando eu falo representação, é se alguém tiver um representante. Então ali vem a qualificação, a pessoa física, o nome da pessoa, a residência da pessoa, onde ele mora, o estado civil, e isso é importante ter o estado civil, porque você precisa do estado civil, porque a gente já sabe que há impedimentos pelo novo Código Civil de pessoas casadas de constituírem sociedade empresarial, pessoas casadas, no regime da comunhão universal de bens e no regime da separação obrigatória. Então, esses dois cônjuges não podem constituir uma sociedade nesse regime de bens. Então, é importante que venha a descrição para que a junta comercial aprove, não é? Ela delibere ali a aprovação desse contrato. Então, é também necessário que conste ali a data de nascimento. Sim, porque aquele julgador que vai analisar o teu processo, ele tem que ver se ali é um menor de idade, se não é um menor. Se for um menor, ele tem que estar assistido ou representado. Então, veja bem, tem que constar ali no preâmbulo todas essas qualificações, não é? O CPF, o endereço, tudo essa parte vem ali no preâmbulo. Muito bem. E lógico, tem que constar também o nome da sociedade, o tipo jurídico. Se é uma sociedade limitada, então vai dizer, estão constituindo ali uma sociedade empresária limitada, porque essa é a nomenclatura que a gente usa a partir do Código 2002, onde a gente passou a seguir a teoria italiana, a teoria da empresa, não é? Se for pessoa jurídica, tem uma das sócias, pessoa jurídica, que pode ser, você vai colocar ali então a descrição da pessoa jurídica, o endereço, o CNPJ da pessoa jurídica, não é? O NIRE, que é aquele número de inscrição no registro empresarial da pessoa jurídica que está ali compondo a sociedade, não é? Então, tudo isso é obrigatório naquele preâmbulo, tá? Depois a gente vai entrar nas cláusulas que são obrigatórias. Então, existem cláusulas nesse instrumento contratual que são obrigatórias. Se elas não estiverem no corpo contratual, o teu contrato certamente não será aprovado na junta comercial. E quais são as cláusulas obrigatórias, por exemplo, nessa sociedade empresária limitada? O nome empresarial, você está ali constituindo uma empresa, então você está dizendo que aquela empresa ela vai funcionar sob o nome empresarial de ou firma social ou denominação social. E a gente já falou em alguns vídeos e eu volto a diferenciar. A firma social ela é composta ali quando há pelo nome ou sobrenome dos sócios. E a denominação social, ela pode ter ali palavras estranhas ao nome dos sócios. Pode até ter o nome do sócio, mas pode ser, por exemplo, Liana e Maria Construtora Limitada, né? Tem uma palavra diferente. Ou pode não ter nenhum dos nomes dos sócios, só a construtora da Estrela Guia Limitada, tá? Então, mas tem que estar definido no instrumento contratual o tipo do nome empresarial, se ele é firma ou se ele é denominação social, tá? Mas é obrigatório também que tenha uma cláusula constando o capital da sociedade, que obrigatoriamente deve estar ali escrito em moeda corrente nacional. Não é que o capital, gente, vai ter que ser
colocado na sociedade toda em moeda nacional. Não, mas sim suscetível de avaliação para a moeda corrente nacional. Eu posso ser sócia e dar uma parte do meu capital, por exemplo, integralizar num terreno. Mas esse terreno, ele tem que ser suscetível de avaliação pecuniária, tá? Para que possa fazer parte do capital. Eu posso ter títulos de créditos e esses títulos de crédito também deverão ser suscetíveis de avaliação para que eles sejam integralizados ali na minha sociedade como parte do meu capital. E cuidado, se eu colocar bens a integralizar e esses bens depois tiverem problemas, houver perdas desses bens, eu vou responder pela evicção desses bens, tá? Assim como se eu também colocar créditos e tiver algum problema na solvência desses créditos, eu, Liana, ou o sócio que tiver colocado como integralização do capital esses créditos, vai responder pela solvência desses créditos, tá bom? Então, isso tá lá muito claro no artigo ali, a integralização do capital, eles vão responder no artigo 1005, não é, do Código Civil, a solvência e a evicção. Mas a integralização do capital é um tema muito importante para que você tenha conhecimento, porque às vezes você, empresário, não entende bem o que é a integralização do capital. Então, olha, muito cuidado. Quando a gente fala integralização do capital no ato, e isso é o que eu aconselho, é o que é mais... é o que eu digo que é mais prudente, não é? É que você integralize no ato. Por quê? Porque, olha só, os sócios, eles respondem cada um pelo valor das suas cotas. Contudo, eles respondem solidariamente pela integralização do capital, conforme está lá no artigo 1052 do Código Civil. Isso quer dizer que se eu tenho 30 mil e você 70 mil e a gente forma uma sociedade, se o capital não for integralizado no ato, se a gente só integralizou a metade e a outra metade será em 10 prestações futuras sucessivas mensais, e essa sociedade tiver algum problema, eu não vou responder só pelos meus 30 mil e você pelos seus 70 mil. Nós vamos responder pelos 100 mil. Então, cuidado. Às vezes o sócio é minoritário e como o capital ainda não foi integralizado, ele vai responder por um problema maior, tá? E é por isso mesmo que se for menor, se tiver menor de idade numa limitada, o capital obrigatoriamente tem que ser integralizado no ato da Constituição. E é melhor você abrir uma limitada com o capital integralizado no ato, nem que depois você vá aumentando o capital com o passar do tempo, tá? Muito bem. Então, depois disso, tem que vir também o endereço da empresa que você está criando, não é? O endereço da empresa, o local que ela vai se estabelecer, não é? Então, tem que vir ali tudo descrito. A declaração precisa e detalhada do objeto social, quais são as atividades daquela empresa, tem que vir tudo. O prazo determinado, isso tudo é obrigatório, tá? Daquela sociedade. Prazo, Liana? Sim, prazo. Ainda que seja assim, olha, a sociedade iniciará o prazo na data do registro, da aprovação desse registro, e será por tempo indeterminado. Isso é prazo, tá? Ela vai funcionar por tempo indeterminado, é um prazo, mas tem que constar, tá bom? Também é cláusula obrigatória a data do encerramento do exercício social, que geralmente, em quase todos os contratos, coincide com o final do exercício do ano civil. Então, geralmente, ela vai coincidir que a data do encerramento do exercício social dessa empresa coincide com o do ano civil, 31 de dezembro. Para que isso? Para que as atividades encerrem, para que seja feito aquele balanço anual, que é obrigatório, e a devida contabilidade daquela empresa, tá? Também é cláusula obrigatória a designação das pessoas naturais incumbidas ali do exercício da administração daquela empresa, tá, gente? Então tem que vir ali dizendo quem é o administrador, não é? A designação, os poderes que ele tem para exercer aquela. E o mais importante, a declaração de desimpedimento desse administrador, que está ali consoante o artigo 1011, parágrafo 1º do Código Civil. Então, ele não pode estar ali com nenhuma pena que vede, não é? Sobre concussão, peculato, crimes de ordem financeira, de contra-administração pública, ele não pode estar impedido, não é? E nenhum desses impedimentos lá
do artigo 1011, parágrafo 1º do Código Civil, e ele tem que declarar isso no contrato da abertura dessa empresa, tá? Uma outra cláusula obrigatória é a participação de cada sócio nos lucros e nas perdas daquela empresa. Então tem que vir dizendo assim, olha, o exercício encerra na data tal, como eu falei, coincide geralmente com o final do ano, e cada sócio vai ter a retirada de tanto, o lucro será dividido dessa forma, ou, por exemplo, suportado na proporção das suas cotas, assim como os prejuízos também serão suportados. Ou a percentagem do que fica para a empresa, do que divide entre eles. Tem que haver essa previsão no instrumento contratual, tá? Uma outra coisa que tem que constar no instrumento contratual é o foro, tá? E quando a gente fala foro, é o local onde será utilizado numa necessidade aí para dirimir quaisquer assuntos que porventura venham a ocorrer judicialmente, não é, naquela empresa. Então fica eleito o foro. Aqui na seara do direito empresarial, esse foro ele pode ser eleito, não é? Ele não é eminentemente de caráter de norma cogente, como seria no direito do trabalho, onde existe a lei já dizendo qual é o foro. Aqui não, o foro ele pode ser eleito, ele pode fazer ali, cumprir a vontade das partes. Então você tem que eleger ali o foro para que quaisquer problemas futuros já está eleito ali o foro de onde ocorrerão essas demandas, não é, da empresa, tá bom? E mais uma cláusula obrigatória. No final do contrato tem que conter ali, olha, o visto de um advogado, tá? Liana, é sempre que tem que ter um visto de um advogado? E esse visto do advogado, por favor, colegas, ao visarem um contrato, façam a coisa certa, vejam se está tudo ok, não é? Não deem só o seu visto e cobrem por um serviço que vocês não estão fazendo. Vejam se todas as cláusulas estão ali presentes, tá? Não é sempre obrigatório, porque a lei 123/2006, que é a lei da microempresa e da empresa de pequeno porte, ela dá isenção, ela dispensa esse visto para as microempresas e empresas de pequeno porte, tá? Então, se for uma limitada que fizer opção para ME ou uma limitada que fizer opção para EPP, não há necessidade ali do visto do advogado, tá bom? Muito bem. Uma outra coisa que antes do Código 2002 também era obrigatória, que hoje em dia não é mais, é a assinatura de 2 testemunhas ao final do contrato. Se você quiser colocar, pode colocar, mas não é mais obrigatório, tá bom? Agora sim, vamos para as cláusulas facultativas, tá? São cláusulas facultativas, regras sobre reuniões de sócios, você pode colocar, como não é obrigatório, tá? Aquelas previstas no artigo 1072 do Código Civil. Também são cláusulas facultativas, e aqui eu chamo a atenção para vocês, da previsibilidade ali, da exclusão de sócio por justa causa, constante lá no artigo 1085 do Código Civil. Olha, gente, aqui, muito cuidado. Existem algumas formas de você excluir um sócio, tá? Claro, se ele estiver ali lesando a empresa, se ele estiver ali de má conduta, não é? Desviando a finalidade da empresa, dando prejuízo, mas olha, você só pode excluir esse sócio sem ser judicialmente, ou seja, extrajudicialmente, por um instrumento contratual, se esse sócio primeiro ele for minoritário, tá? A gente até vai postar um vídeo depois falando sobre todas as formas de exclusão. Mas isso aqui é muito importante, porque quando você vai abrir uma empresa, você não se lembra de colocar essa cláusula, ou você não é bem orientado para isso. E se o sócio for minoritário, se ele tiver menos de 50%, ele pode sim ser excluído por justa causa, claro, né? Ele será notificado, ele vai ter o direito de se defender, mas ele pode ser excluído por instrumento aditivo contratual, mas para isso tem que estar na previsão do contrato social dessa empresa. Senão ele não pode ser excluído administrativamente. Você vai ter que ir ao judiciário para excluir esse sócio minoritário, tá? O majoritário não, isso a lei não permite, só ele será sim excluso, mas só judicialmente, tá bom? Mas esse que será minoritário, com capital inferior a 50% das cotas, ele pode ser excluído desde que, olha, lá quando você constituiu, você colocou lá a previsibilidade da exclusão do sócio por justa causa. Aí sim, se ele tiver
ele for inferior, ele for minoritário, ele poderá ser excluído administrativamente, tá bom? Ok. Também não é obrigatório você colocar autorização de pessoa não sócia para ser administrador. Não, não é obrigatório. Você pode colocar ali que esse pode ser em contrato apartado, desde que conste no contrato quem é o administrador, com aqueles poderes que eu falei há pouco, investidos e a declaração de desimpedimento, tá? Também é cláusula facultativa colocar que da regência supletiva, não é? Ou seja, que a sociedade limitada ela de forma supletiva é regida pelas normas da sociedade anônima. Aquela lá do artigo 1053, parágrafo único. Mesmo que isso não diga que o contrato esteja ali silente, assim será, porque assim está na lei. Então não há necessidade que conste no bojo do instrumento contratual, tá? E também, como também não há necessidade que conste ali a instituição de um conselho fiscal e outras cláusulas. Agora é aqui que está o perigo, não é? Então, se você tem uma assessoria para isso, se você está bem orientado, você vai aqui nessa parte que são facultativas, colocar várias coisas. Inclusive, por exemplo, você pode amarrar o contrato de um jeito que fique uma sociedade segura para o exercício da tua atividade empresarial. Você pode, por exemplo, um exemplo só, colocar que, por exemplo, os sócios eles estão impedidos de prestar fiança ou aval em nome da empresa, porque isso é uma segurança para a empresa. Imagina um sócio prestar uma fiança, não é? Para outrem, para um terceiro. Então você pode fazer uma série de cláusulas que darão ali segurança e respaldo para a sua empresa. Então, olha, fique de olho, fica a dica, tá bom? Então, existem as cláusulas obrigatórias e as facultativas, mas o que tem que prevalecer é sempre a segurança jurídica da pessoa que vai iniciar a sua empresa, dos sócios aqui no caso, porque estamos falando de um contrato de sociedade limitada. Gostaram? Se gostaram, dá um like no meu canal, tá bom? Eu te agradeço. E me aguardem para os nossos próximos temas. Tchau, tchau.